107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade. Oi, eu tô aqui em Santos e quero contar um pouquinho sobre aves que são muito interessantes, mas que muitos não sabem muito sobre. Nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre os interessantes beija-flores. Essas são aves que são muito conhecidas, principalmente pela sua aparência diferenciada e seu voo que é extremamente ágil, inclusive tendo a capacidade de pairar no ar enquanto se alimentam. Algo interessante é que existem mais de 300 espécies diferentes de beija-flores. Apesar dessa grande diversidade, a maioria das espécies é encontrada em regiões tropicais, onde há maior abundância de flores ao longo do ano. Em relação ao seu tamanho, os beija-flores são uma das menores aves no mundo. Algumas espécies medem apenas cerca de 5 centímetros de comprimento. Já as maiores podem ultrapassar os 20 centímetros, contando o bico até a cauda. Algo curioso é sobre seu metabolismo extremamente acelerado, que vem de seu pequeno tamanho. O coração de um beija-flor pode ultrapassar 1000 batimentos por minuto durante atividades intensas. Isso acontece porque o voo dessas aves exige uma enorme quantidade de energia, que por sua vez exige muito trabalho de seu pequeno corpo. Em relação à alimentação dos beija-flores, algo importante mencionar é que eles são especializados para o consumo de néctar. O néctar é uma substância rica em açúcares produzida pelas flores. A substância funciona como uma fonte de energia rápida, algo extremamente importante para aves com metabolismo tão elevado. É justamente nesse ponto que entra uma das adaptações mais conhecidas dos beija-flores, que é seu bico especializado e fino. Algo interessante é que o formato do bico varia bastante entre as espécies. Algumas possuem bicos curtos e retos, outras possuem bicos extremamente longos e curvados. Essas diferenças normalmente estão relacionadas às flores das quais cada espécie costuma se alimentar. O que acontece é que existe uma espécie de coevolução entre determinadas plantas e determinados beija-flores. Ou seja, ao longo de milhões de anos, algumas flores evoluíram formatos que favorecem certos beija-flores, enquanto, justamente, esses beija-flores evoluíram bicos adequados para acessar essas flores. Em algumas espécies, o bico pode ser maior do que o próprio corpo da ave. Isso permite alcançar néctar localizado profundamente dentro de flores tubulares. Por outro lado, o bico sozinho não é suficiente para acessar esse alimento. Dentro dele, existe outra estrutura, que é extremamente adaptada para o seu trabalho, que é a sua língua. Durante muito tempo, acreditou-se que os beija-flores utilizavam a língua como um simples canudo para sugar o néctar. Entretanto, estudos modernos mostraram que o processo é mais complexo do que isso. A ponta da língua possui estruturas microscópicas semelhantes a pequenas lâminas ou filamentos. Quando entra em contato com o néctar, essas estruturas se expandem rapidamente e capturam o líquido. Em seguida, ao retornar para dentro do bico, o néctar é transportado para a boca. Esse processo acontece diversas vezes por segundo durante a alimentação. Algo interessante é que quando se alimentam, os beija-flores frequentemente entram em contato com o pólen das flores. Esse pólen pode ficar aderido ao bico, à cabeça ou às penas da ave. Quando o beija-flor visita outra flor, parte desse pólen é transferido. Dessa forma, essas aves atuam como importantes polinizadores. Em muitas espécies de plantas, a reprodução depende diretamente da visita desses pássaros. Outra característica muito marcante dos beija-flores é sobre o seu voo e o impressionante funcionamento de suas asas. Diferente da maioria das aves, os beija-flores possuem uma articulação no ombro extremamente móvel. Isso permite que as asas realizem movimentos muito diferentes dos observados em outras aves. Enquanto a maioria delas gera sustentação, principalmente durante o movimento descendente das asas, os beija-flores conseguem gerar sustentação tanto na descida quanto na subida delas. O resultado é um voo que é extremamente eficiente para pairar no mesmo lugar. Algo interessante é que o movimento de suas asas lembra mais o funcionamento da de um inseto voador do que de uma ave típica. Quando observados em câmera lenta, as asas descrevem um padrão semelhante ao número 8. Esse movimento cria sustentação contínua durante praticamente todo o ciclo de batimento. É justamente isso que permite que o animal permaneça parado no ar diante de uma flor. Outra capacidade impressionante é a sua habilidade de voar para trás. A maioria das aves não consegue realizar esse tipo de manobra.
Os beija-flores, por outro lado, conseguem mudar rapidamente a direção do voo sem precisar girar o corpo. Isso ocorre graças ao controle extremamente refinado de suas asas. Em relação à velocidade dos batimentos delas, o número pode variar bastante entre as espécies. Em espécies maiores, as asas podem bater cerca de 10 a 15 vezes por segundo. Em espécies menores, por outro lado, esse valor pode ultrapassar 80 batimentos por segundo. Algo curioso é que o batimento de suas asas gera um zumbido característico. Esse vem justamente da vibração extremamente rápida das suas asas. Inclusive, em inglês o seu nome é hummingbird, que significa, literalmente, algo próximo de pássaro zumbidor em português. Todo o esforço de suas asas exige uma enorme quantidade de energia. Por esse motivo, os beija-flores precisam se alimentar diversas vezes ao longo do dia. Algumas espécies visitam centenas de flores diariamente. Em certos casos, podem consumir uma quantidade de néctar equivalente ao próprio peso corporal em apenas um dia. Algo interessante é que, para economizar energia durante a noite, muitas espécies entram em um estado chamado torpor. Durante esse período, a temperatura corporal diminui significativamente. Os batimentos cardíacos ficam mais lentos e o consumo energético cai drasticamente. Esse mecanismo funciona de forma semelhante a uma pequena hibernação diária. Sem essa adaptação, seria muito difícil sustentar um metabolismo que é tão elevado. Outra característica curiosa é que os beija-flores possuem excelente visão colorida. Eles conseguem perceber comprimentos de ondas que os humanos não conseguem enxergar. Isso os ajuda a localizar flores ricas em néctar com grande eficiência. Além disso, possuem uma memória espacial extremamente desenvolvida. Um indivíduo pode se lembrar da localização de dezenas ou até centenas de flores dentro de seu território. Também, curiosamente, consegue lembrar quanto tempo leva para que uma flor reponha o seu néctar após uma visita. Em certo sentido, os beija-flores representam algumas das aves mais especializadas do mundo, combinando um bico adaptado para a exploração de flores, uma língua altamente eficiente para a coleta do néctar e um sistema de voo que é tão refinado que lhes permite realizar manobras que poucas outras aves conseguem executar, incluindo pairar no ar, voar para trás ou até mudar a direção do seu voo, quase instantaneamente, enquanto visitam flores pela floresta. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, além disso se via da janela.